Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, boa noite, que Deus abençoe a sua noite. Estou muito feliz de estar aqui nesse programa Entre Amigos e saber que verdadeiramente, literalmente, nós estamos entre amigos. Que Deus abençoe a sua noite, tem uma palavra do coração de Deus para a sua alma, mas antes eu quero parabenizar a Pri por esse programa, por nos dar a honra de estar aqui trazendo a palavra, de participar dessa alegria, de nos envolver nesse momento tão importante. Você também é muito importante, sua presença é muito importante. Jesus está aqui, nós estamos sentindo aqui, nós estamos numa atmosfera. Vocês não têm noção do que Deus já fez, do que Deus vai fazer. Eu quero parabenizar esse programa. E quero dizer que eu sou feliz por estar retornando. Melhor do que passar por uma porta é deixá-la aberta e retornar. Só Deus faz isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua alma nessa noite. Quero mandar um abraço para todos que estão ouvindo, ligados nessa live da TV Shalom. Que Deus abençoe a sua vida. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 34. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai. Eu só quero que você guarde isso no seu coração. Vai. Nessa noite, a mensagem que o Senhor falara comigo, muito conhecida. Os evangelhos vão registrar, Mateus, Marcos e Lucas vão registrar essa passagem, essa cura, essa ressurreição na casa de Jairo e essa cura no meio do caminho. Mas não era um caminho qualquer, porque o caminho em que Jesus passa fica marcado. E nenhum caminho em que Jesus está por ele permanece o mesmo. A história vai dizer, Mateus conta em 3 versículos, Marcos em 10 e Lucas em 6. Eu quero falar em Marcos porque Marcos enfatiza mais, Marcos detalha mais a história. O texto vai dizer que Jesus estava voltando de Gadara. Jesus estava retornando da ilha dos Gadarenos. O texto diz que ali o Senhor Jesus realizara uma libertação de um homem possesso de demônios. Uma numerosa multidão cercava Jesus. Os discípulos o acompanhavam. A história não começa com a mulher. Talvez você já tenha ouvido de várias formas essa passagem. Talvez você já leu ela hoje. Talvez você já meditou. Talvez você já pregou. Talvez você já ouviu alguém pregar. Mas eu quero que você me dê atenção. Eu quero ser muito rápida naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Parece simples, mas o que Deus fala através disso é muito profundo. Cantaram aqui sobre sobrevivência. Cantaram aqui sobre recomeçar. E o Senhor confirmar essa mensagem no meu coração. E Deus dizia comigo: recomeço, sobrevivência. Recomeço, sobrevivência. Quando o Senhor retorna desse caminho, o texto diz que, passando Jesus outra vez, num barco, para o outro lado, o povo estava esperando por Jesus. O texto diz: com ele ajuntou-se uma grande multidão. Estavam junto do mar, todos, pois o esperavam. A gente só espera de pessoas que têm para dar. Se esperavam de Jesus é porque ele tinha algo para dar. Se eu digo: Pri, eu vou te esperar aqui, Giovana, eu vou te esperar aqui, é porque eu sei que da Giovana vai sair um abraço, porque eu sei que da Priscila vai sair um sorriso. Ninguém nunca espera alguém sem ter nada para dar. Aqui eu já aprendo uma lição que, se estão à beira da praia esperando Jesus retornar, melhor do que ele ter ido é o seu retorno. Porque no retorno há esperança, no retorno há resposta, no retorno ainda há milagres. A fama de Jesus percorria por todo aquele lugar. A fama de Jesus percorria por todos aqueles lugares. Por onde Jesus passava, a fama de Jesus percorria. O texto diz que, segundo a tradição, essa mulher tinha que ficar retirada, isolada, não podia ter convivência. Por quê? Vou te explicar.
A história vai dizer que ela padecia de um mal. Lucas registra que ela tinha uma fonte de sangue que não parava de jorrar. O normal era ter a sua regra, ser levada por isolamento ou ser levada para um lugar que ela estaria retirada, e diante de um período ela retornasse a conviver socialmente com as pessoas. Não se diz se ela é casada, não se diz se foi a mãe que a deixou, não se diz se foi o marido, não se diz o seu nome. Mas o interessante aqui é que Lucas vai registrar e começa dizendo: e uma certa mulher. Aqui Marcos vai dizer: e uma certa mulher. Mateus vai dizer: e uma certa mulher. Todos vão relacionar a ela, vão chegar até ela, escrever a história dela como uma certa mulher. Não tem nome. Só que o texto diz que quando Jesus chega à beira da praia, beira-mar, Jairo, o chefe, o líder da sinagoga, vai até Jesus. Indo até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. E o texto é interessante em dizer que ele, ao se ajoelhar aos pés de Jesus, o texto diz, ele rogando-lhe, dizia: mestre, eu lhe peço, eu lhe rogo, eu lhe suplico, que vá até a minha casa e impõe as tuas mãos. Então o normal aqui era Jesus impor as mãos. O normal aqui era Jesus tocar em alguém. Só que o texto não diz o nome da mulher, mas diz o nome de Jairo, como um principal, como um príncipe, como alguém importante, porque ele era responsável pela sinagoga, um homem de nome, um homem de peso. Só que quando Jairo chega aos pés de Jesus, Jairo se prostra. É Jairo dizendo: lá eu sou o mestre, lá eu sou o principal, lá eu sou o líder, aqui eu sou o servo, aqui eu sou alguém que suplico, aqui eu sou alguém que tenho necessidades. E o interessante é que quando Cristo vai com Jairo até a sua casa, aqui acontece uma ressurreição e uma cura. O Cristo, Jesus o Cristo, que olha para a anônima, olha para o que tem nome. Jesus o Cristo, que abraça a história de alguém que tem nome, que é importante. Não menospreza alguém que não tem nome. E aqui eu já quero liberar uma palavra para a tua vida. Talvez você está me ouvindo agora e dizendo: eu não sou ninguém, eu não tenho nada, eu não vou dar em nada, não vou chegar a lugar algum. Mas Cristo me autoriza no poder da tua palavra para dizer que o que olha para quem tem nome, que o que olha para quem tem onde morar, que o que olha para quem tem roda de amigos, olha para você agora que está talvez no chão desse quarto dizendo: eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo nada, nada na minha vida vai em frente, nada para me dar certo. Eu tenho uma notícia do céu para te dar. Nós estamos num programa comemorando, e eu quero dizer para você: é noite de recomeço, é noite de sobrevivência, é noite que Jesus vai parar para olhar para você, é noite que Jesus já viu aonde você está, já sabe onde você se localiza, sabe o teu nome, sabe o teu endereço. Mesmo que você não tenha força para ir até Ele, Ele vai até você através dessa palavra. Alguém vai me ouvir agora e dizer: eu não tenho força, não tem problema. Ele é a força, e Ele desce e vai até a tua casa e te toma pela mão e diz: eu te levanto hoje, eu te faço recomeçar hoje, eu te dou vida hoje, eu te dou força hoje. Alguém está isolado aqui. Que alguém? Uma certa mulher, tem nome. Ela está no isolamento. Alguns historiadores vão dizer que é o arraial das imundas. Ela não está suja, ela está imunda. Perante aqui a lei, perante a tradição aqui, ela estava imunda. Ela não poderia tocar em nada e nem ser tocada. Ela não poderia abraçar ninguém e nem ser abraçada. Ela não poderia beijar ninguém e nem ser beijada. Ela não poderia passear pela rua, tomar um sol da manhã. Ela não poderia ir até a padaria. Ela não poderia entrar no templo. Ela não poderia dar sacrifícios. Ela não poderia dar culto. Ela não poderia cultuar. Ela estava isolada, retirada.
Só que mesmo em meio a um ambiente de retiro, que eu me retiro, porque tem lugares que eu não posso pisar, porque não vou ser bem vista, não vou ser abraçada, mesmo em ambiente de isolamento, o Senhor tem acesso. Vou dizer de novo, mesmo em ambiente de isolamento, ambiente que ninguém tem acesso, ambiente que ninguém vai porque não quer te ver, porque não quer falar, ambiente que ninguém quer ouvir tua voz, mesmo nesse ambiente, o Pai tem acesso, e Ele entra, e Ele vai, e Ele cura, e Ele dá força. E ei, eu quero dizer para alguém que me ouve aqui com muita convicção, o lugar é de isolamento, mas Ele tem acesso. O lugar não vai ninguém, mas Ele tem acesso. O lugar ninguém entra, mas Ele tem acesso. Quando o texto diz aqui uma certa mulher, Lucas está dizendo, não sei quem é uma mulher. Só que Lucas descreve que a mesma mulher gasta tudo que tinha. Marcos descreve que a mesma mulher gasta tudo que tinha. Quando chega no seu último estágio, quando chega no seu último recurso, quando chega no último momento, o texto diz, os médicos a despediram. Imagina se estivesse com a mãe, não estou dizendo que a Bíblia está afirmando, mas imagina se estivesse com a mãe ali, toda a consulta médica, gasto o que tinha. Aí o médico olha e diz, olha, até aqui eu fui, mas daqui por diante não tem mais jeito, não tem mais o que eu possa fazer. Tem noção que eu ouvi isso? Talvez o médico tomou aquela consulta e no meio da consulta disse a mamãe da menina, olha, até aqui eu fui, agora não tem mais jeito. Só, Giovana, o que me chama a atenção aqui não é Marcos descrever, não é Mateus descrever, é Lucas. Por quê? Lucas é um médico. O que me chama a atenção aqui é, quem escreve é alguém que tem conhecimento de causa, é alguém que dá laudo, é alguém que dá meses. Mas Deus está dizendo para Lucas, escreve, Lucas, porque o que a terra não dá jeito, o céu dá. Carimba, Lucas, porque o que a terra está dizendo não, o céu está dizendo sim. Aleluia. Talvez você está me ouvindo agora com um laudo nas mãos, e o médico diz, não dou 6 meses, não dou 3 dias, não dou 15 dias, mas eu vim com uma palavra do céu para dizer, o médico dos médicos não deu a última palavra, e o que sai da boca dele é vida. Ai, eu estou sentindo a glória dele aqui, vida que sopra no pulmão, vida que entra no sangue, vida que entra nas pernas, vida que desce para o coração, vida. E se ele não deu a última palavra, está se apavorando por quê? Eu quero dizer algo do céu aqui. Tem gente dentro do arraial que sai e entra, Priscila, sai e entra. Por quê? Havia um sacrifício cerimonial, Levítico vai dizer isso, que no dia 8º, quando estivesse limpa do fluxo do seu sangue, contava-se 7 dias então. Lavava as suas vestes, suas roupas, banhava-se o corpo em água. Meu Deus. E depois disso ela estava apta para voltar ao convívio. Era naquele sacrifício cerimonial, o sacerdote dizendo, olha, ela está apta para voltar. Pode abraçar e ser abraçada, pode tocar e ser tocada, pode ver o pôr do sol, pode receber sorriso, pode receber visita. Só que para essa aqui, essa palavra nunca aconteceu. 12 anos não são 12 minutos, não são 12 horas, é 12 anos. Enquanto Jairo comemora o nascimento de uma vida, alguém chora pelo surgimento de uma dor. Enquanto Jairo enche a bexiga, as bolinhas para comemorar o cenário colorido, alguém entra em um preto e branco. Oh glória! Enquanto a gente está aqui comemorando um ano de programa, talvez tenha alguém lá chorando por um ano de depressão. Oh meu Deus, eu estou sentindo a graça dele aqui. Talvez tenha alguém olhando para nós dizendo, o momento para mim não é para festa, o cenário para mim não. Mas quem disse que Deus independe de cenário para cumprir o que Ele disse que faria na tua vida?
Abaia. O cenário hoje está azul, amanhã está amarelo, depois de amanhã preto e branco, mas a promessa é reta, é fiel, ela não muda. Amaraia, Xúria, ela não muda de cor, ela não muda de sentido, não é de acordo com a estação do ano. Do jeito que ele falou, passa ano, entra ano, sai presidente, entra presidente, sai líder, entra líder. A palavra dele é fiel e permanece. A minha palavra vai dizer: fiel é aquele que prometeu, e quem começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aleluia! Você está dando ouvido para quem não tem nada a ver com a tua história. Quem começou a boa obra foi quem? Quem nem colocou a mão, quem nem quis te diagnosticar. Olha, só pelo jeito físico dela, você tem mais jeito não? Só que o texto diz assim, que naquele sacrifício cerimonial, a vez dela nunca chegou. Naquele sacrifício cerimonial, a vez dela nunca chegou. Nunca chegou. Nunca chegou. Só que dentro de um isolamento, Priscila, se tem gente que vê você sangrando e te faz sangrar mais, dentro de um isolamento, Paula, tem alguém que vê a gente sangrando e faz a gente sangrar mais. Eu vou falar de novo, porque tem gente em casa que precisa pegar isso aqui. Dentro de um isolamento tem gente no mesmo nível, está sangrando como você, mas quer fazer você sangrar mais. Dentro do convívio, dentro do isolamento, dentro do cenário, tem alguém que sente o prazer em esquecer a dor dele e fazer você sangrar mais. Só que o texto diz que quando ela estava isolada, quando ela estava totalmente separada, retirada, não tinha contato com ninguém, não podia tocar em ninguém, tudo que ela tocasse ficaria impuro, tudo que ela relasse ficaria impuro, aonde ela sentasse ficaria impuro. A história vai dizer que se ela abraçasse alguém, esse alguém teria que ficar separado, lavar-se, lavar as suas roupas, lavar o seu corpo, e só assim, no entardecer, estaria pronto para voltar de novo. Mas aí o interessante aqui é, 12 anos não são 12 dias, não são 12 minutos, não são 12 horas. Parece frase clichê de pregador, mas não é. É algo muito interessante que eu vejo aqui. Teve sangramento, mas não teve morte. Teve isolamento, mas não teve morte. Teve indiferença, mas não teve morte. Porque tem gente fazendo sangrar dentro, mas o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Estudando essa mensagem, Paulo, o Senhor me dizia: tem coisas que a gente ouve que mata a gente. Mas tem coisa, jovem, que a gente ouve que traz vida pra gente. Eu vou dizer o que Jesus me mandou. O que você está ouvindo? Te mata ou te faz viver? O que você está ouvindo? Te levanta ou te enterra? Oh glória! O que você está ouvindo? Te dá vida ou joga você dentro do buraco? Olabaia. O texto diz: e ela ouviu falar de Jesus. Aonde? No isolamento. Aonde? No isolamento. Aonde? No isolamento. Se o lugar onde você está, Jesus não entra, alguém vai entrar para falar que Ele está próximo de você. Se o lugar onde você está, Jesus ainda não entrou, não porque Ele não quis, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Como isso, mandando? Tem todo o poder, sabe de todas as coisas, tem acesso a todos os lugares. Ele está aqui e está aí. Ele está aqui e está aí. A palavra dele é viva e é eficaz. Aí o texto diz que ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela não fica amuada. Quando ela ouve falar de Jesus, ela decide ir.
Só, Priscila, que ela diz: se eu tão somente tocar. Isso aqui é lindo, porque Jesus não podia tocar nela. Jesus não podia ter contato com ela. Pessoas que poderiam abraçar, não quis abraçar. Mas ela está enxergando na doença, ela está enxergando na enfermidade, ela está enxergando na adversidade uma oportunidade. Enquanto tem gente se enterrando, enquanto tem gente querendo se matar, enquanto tem gente querendo se esconder, tem gente que, diante das percas, do sangramento, enxergou uma oportunidade. Talvez você está me ouvindo agora e Deus está dizendo: diante de tudo isso que você está vivendo, eu estou abrindo para você a porta da oportunidade. Aleluia. Não ficou amuada, não ficou reclamando, não ficou chorando. Ah, mas o médico falou que não tem mais jeito, já estou no 12º ano, eu estou com uma hemorragia estancável, nada para, raquítica, fraca, esquelética, anêmica. Não era só fisicamente a sua dor era mentalmente, porque quer desestruturar a gente. É quando algo acontece na gente que vai tirando as forças, vai esvaindo as forças. Talvez tenha alguém me ouvindo agora dizendo: a minha doença não é só física, a minha doença é mental, porque eu não estou aguentando mais, eu não tenho mais força, eu não aguento mais tomar remédio, eu não aguento mais essa voz dizendo: se mata, se mata, se mata, porque você não faz diferença na sociedade. Eu não aguento mais esse quarto escuro, eu não aguento mais esse isolamento, eu não aguento mais ficar trancado. Tem alguém que está gritando ao ouvir essa mensagem: eu quero viver, mas algo está dizendo que eu não sou importante mais. Talvez você está me ouvindo agora e uma voz soou no teu ouvido dizendo: tira a tua vida, porque se você morrer ninguém vai dar falta. Mentira! Deus está dizendo para você que só quem tem poder de tirar a vida é Ele. Só quem tem o poder de dar a vida é Ele. Faz descer a sepultura, faz tornar dela. Ele está dizendo: se não é a tua hora de morrer, por que está pedindo a morte? Por que está se trancando? Por que está achando que é o fim? Ai, eu estou sentindo Deus aqui. Romanos vai dizer que de sorte que a fé vem pelo ouvir. Abaçuia. E se ela ouviu falar de Jesus, então acendeu, reacendeu a chama da oportunidade. Se alguém olha para ela, Giovana, vai dizer: sangrando desse jeito, não dura mais 15 dias. Porque tem gente que gosta de validar a nossa dor. Abaraçúbia. Tem gente que gosta de ir na folhinha e riscar assim, ó: tem tantos dias que Priscila está doente, do jeito que ela vai, não dou mais um mês. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem gente olhando para nós, Giovana, dizendo: a situação que eu sei que ela está vivendo, nessa situação eu não dou um mês. Só que validade, só quem dá é quem fabrica. Ah, meu Deus! Só que validade, só quem dá é quem teve o trabalho de desenvolver o que se construiu. Quando o dono da Coca-Cola fez o refrigerante, tudo vem com data de validade, ó. Fabricado tanto, vai durar até tal dia. Harabaia. Temanto que arracei. Aí o texto não está dizendo: agora sou eu. Na luz do Espírito Santo eu vou dizer. Alguém dizendo assim, sangrando assim, tadinha, vai morrer isolada. Sangrando assim, tadinha, vai morrer sem ninguém. A poder de remédio assim, tadinho, nunca vai ter amigos. Isolado assim, nunca vai ser amado. Traída do jeito que foi, nunca casa de novo. Essa aí. A pessoa pega a caneta e quer validar o que ela não. Ai, eu tô sentindo a graça dele aqui. Alguém pega a caneta e pega papel para validar o que ela não fez.
Alguém olha para nós, Priscila, só pelo estereótipo, só por aquilo que a gente carrega. E alguém está dizendo: eu sei que ela passou por uma traição, eu sei que ela está passando por um câncer, eu sei que ele está depressivo, vi ele saindo do psiquiatra, eu testemunhei a humilhação que ela passou. Eu no lugar dela já teria morrido. Disse bem, você no lugar dela, não é você, é ele. Não queira validar ou algo, ou a promessa, ou o produto que não foi você quem fez. Eu já estou encerrando. Quando Lucas está dizendo uma certa mulher, no começo da história, no começo, pastora, ele está dizendo certa mulher, uma mulher qualquer. Porque alguém, ao contar a nossa história, vai falar de qualquer jeito. Aquele louco lá, aquele depressivozinho, aquela irmãzinha lá que acha que canta, aquela pregadorazinha, aquele pastorzinho. Só que o que sai da boca dos outros sobre você não te define. O que sai da boca dos outros não te define. Eu quero olhar para a câmera agora, para olhar nos teus olhos virtualmente, dizer: o que sai da boca dos outros sobre você não te define. Alguém, a contar a tua história, vai dar amnésia. Eu não sei o nome dela, aquela lá. Alguém, ao contar a tua história, vai dar amnésia. Aquela lá, aquela irmã do sapato da cor tal. Ela só vai contar alguns detalhes, porque foi coisa que ela reparou. Mas Jesus não vai contar sobre você, sobre algo que você usou no culto à noite. Jesus vai falar sobre você algo que você é, algo que ele viu, algo que ele sentiu, porque ele estava com você. No início da história, Paula, ela é uma certa mulher, qualquer uma. Só que o texto diz que ela ouviu falar de Jesus e foi. Não é sobre o que eu ouço, é sobre o que eu faço quando eu ouço. Não é sobre eu ouvir, é sobre o que eu vou fazer quando eu ouvir. O que eu ouvir vai me matar ou vai me dar desejo de viver ainda mais? O que eu ouvir, eu vou querer me enterrar, fechar no quarto escuro e dizer para o médico: manda depressivo, manda, eu vou morrer tomando esse remédio. O que eu estou ouvindo me define? O que eu estou ouvindo da boca de quem nunca chorou uma noite comigo? Por que quando Jesus chega na casa de Jairo, ele dispensa todo mundo? Porque ele está dizendo: ninguém passou a noite chorando aqui. Quando ela teve cólica, ninguém teve com ela. Quando ela chorou à noite, ninguém teve com ela. Por que agora todo mundo de multidão na porta? Só que o texto diz aqui que ela ouviu falar de Jesus e saiu da onde ela estava. Não poderia ser vista, mas foi. Meu Deus, me ajuda a pregar, Senhor. 12 anos sangrando. Satanás está gritando assim: agora eu enlouqueço ele. 12 anos sangrando, o diabo está gritando: agora eu piro ela, hein? Era manto que ai. 12 anos sangrando, o diabo está gritando: ó, tem uma ponte para você, pode pular, viu? Ai, meu Deus. 12 anos sangrando. Aí o diabo está dizendo: ó, tem um punhal lá na cozinha, vai lá, passa. 12 anos sangrando. Aí o diabo está dizendo: ó, mas a vizinha estava cancerosa, o mesmo tipo de câncer de você, e morreu, hein? A morte te espera. E só quer enlouquecer você, porque a batalha começando aqui, ela desarma você inteira. A batalha começando na mente, você nunca vai querer lutar com as armas físicas, porque desarmando você aqui, ele desarma você inteiro. Só que o texto diz aqui, eu já estou encerrando, ela está sangrando, mas está dizendo: eu vou. Ela está raquítica, mas está dizendo: eu vou, hein? Ela está anêmica, mas eu vou, hein? Está no quarto escuro, mas está dizendo: eu vou, hein? Eu vou assistir essa live aí.
Ela tomou o antidepressivo agora, meia hora atrás, mas eu vou assistir essa live e quero ver o que vai dar esse negócio. Passou por uma humilhação essa semana, a porta fechou, alguma coisa deu errado, mas está dizendo, eu vou, hein? O que determina o que Deus vai fazer na minha vida não é o que os outros estão falando para Ele, é o que Ele sabe sobre o meu respeito. Tem gente dizendo para Jesus, não vai não, Senhor, não levanta ela não, não sopra o nome dela não, não cura ele não. Jesus não pediu a sua opinião. Meu Deus! Ô Jesus, fecha a porta para ela, porque olha, não é, nem tudo é assim, ela não é tudo aquilo não, hein? Quem pediu a sua opinião? Vende um monte de remédio mesmo para entope ele, porque isso aí, já era. E Deus está dizendo assim, quem pediu a sua opinião? Quem entrou dentro do teu quarto dizendo para você, te dou 5 dias, te dou 1 mês, tem furo nas mãos? Quem disse para você, não vou com a tua cara, tem sinais de cravo nas mãos? Quem bloqueou você dizendo, eu odeio ele, tem sinal de furo nas mãos? Se tem alguém olhando para ela, saindo do isolamento, dizendo assim, está fazendo o que aqui, imunda? Seu lugar não é aqui. Porque pela lógica, Paula, humana, o impuro tocando no puro, o puro ficaria impuro, pela lógica humana. Só que Jesus não trabalha com lógica humana, meu irmão. Pela lógica humana, tem alguém olhando os programas dizendo, o que ela está fazendo aí? Tem a lógica humana que alguém vai assistir esse vídeo dizendo, o que a fulana estava fazendo lá? Mas por que colocaram ele sentado ali? Mas por que eles estão aqui? Deus não te deve explicação, querida. Jesus não te deve satisfação, meu amor. Ele escolheu, está escolhido. Gostou, gostou, não gostou, aceita que dói menos. Meu Deus! Isso aqui não é combinado, isso aqui não é programa da Xuxa. Agora você levanta, agora você fala, agora você fica em silêncio. Isso aqui é graça celestial. Desceu eu falo, desceu eu falo, desceu eu falo. E tem endereço, hein? Você não aceitar o ministério de alguém não significa que ele vai acabar na sua não aceitação. Você não ir com a cara de alguém porque ela está num período crítico da vida dela, sangrando, não vai diminuir, não vai tirar ela da rota de Jesus. Só que o texto diz aqui, Pri, que ela sangrando foi. Jesus estava no meio, Paula. Olha para mim, Jesus estava no meio. Se Jesus estava no meio, pastora, por que quem estava no meio não foi capaz de fazer o que quem está vindo atrás fez? Por que quem estava no meio não teve a oportunidade? Teve. Só que prefere criticar quem vem vindo fazer o que ele não foi capaz de fazer. A baraia, rébia. É manduque a raia. Tem alguém olhando dizendo, o que essa imunda está fazendo aqui? O que essa mulher desprezível está fazendo? O que esse ser humano está fazendo? Tem gente que está procurando até adjetivo para colocar em você, porque já não quer nem falar teu nome. Aí a mulher está sangrando, está raquítica, nem consegue se curvar, não consegue andar de cabeça erguida, está ali, ó, se envolta num pano, porque o sangramento era muito, talvez meio que coberto o rosto, porque não poderia ser vista. Não é Bíblia não, estou falando. O que ele está fazendo aqui? Esse programa tem 1 ano, achei que já tinha até acabado. Tem até bexiga, tem até borboleta, tem até bolo, mas para mim já tinha até acabado. Rabaia. O que Deus tem com você não acaba com quem não te aceita. O que Deus tem com você não acaba com quem não vai com a tua cara. O que Deus tem com você não acaba com quem troca de calçada quando você passa. Porque se no começo, Paula, era uma certa mulher, quando ela toca, Jesus vira e diz, alguém. Se no começo ela era uma qualquer, na boca de quem pode ela é alguém. É boia. Se no começo é uma mulher qualquer, anônima, quando ela toca na vida de quem pode, do construtor de história, do escritor, do autor, do dono, ele vira e fala, opa, alguém me tocou.
Ele está dizendo assim, aonde foi? Cadê? Alguém me tocou. E tem gente que vai mistiçar o toque da mulher, Paula. É a veste? Não. Porque se tira a veste de Jesus e coloca em Pedro, não aconteceria nada. Não é a veste, é quem está vestindo ela. Tem gente que vai falar assim, mas ela tocou na... Se tirar a veste de Jesus e botar em Pedro, mesma coisa que nada. Então não é a veste, é quem está vestindo. O teu sangramento não te limita no ambiente da tua dor. O teu sangramento não te limita no ambiente da humilhação. O teu sangramento não fecha a porta para você nunca mais sair de lá. O teu sangramento te impulsiona. Porque se para os médicos da terra não tinha mais jeito, no meio da multidão tinha um médico acima dos médicos da terra, que cura, que liberta, que transforma, que confronta. Aí o texto diz assim, que o dono, o texto não, eu estou dizendo agora, quando o texto diz que ela encontrou com Jesus, aí eu entendo que o dono da vida dela, o autor da vida dela, estava no ponto de encontro, Pri, só esperando ela. Ela entra na história de Jairo. Ninguém chamou ela, ninguém convidou ela. Ninguém perguntou se ela queria participar. Jairo para, Jesus para. Se tiver que ir à casa, ele vai, mas se tiver que curar no meio do caminho, ele cura também. Tem gente achando que se entrar no meio do caminho e dizer, Jesus vem comigo, ele não vai olhar para você. Mentira. Porque enquanto ele ia à casa de Jairo, o toque de alguém fez ele parar e dizer, Jairo, espera aí. Não te dou as costas, só te peço 1 minuto, já eu volto para socorrer você, mas tem uma emergência aqui agora. Quando ela toca na barra, na veste de Jesus, ela está por detrás. Ela não foi para ser vista. Ela não está com a plaquinha, tô doente, dá licença, estou prestes a morrer. Chegou devagarinho, silenciosamente, porque quem é não se apresenta. Chegou devagarinho, porque quem tem não precisa gritar que tem. O toque vai dizer quem ela é. O cântico vai dizer quem ela é. O brado de glória no culto vai dizer quem ela é. A adoração num culto de aniversário da TV vai dizer quem ela é. Aí o texto diz assim, que ela tocou na orla, na barra da veste de Jesus, por detrás. Não precisou gritar. O que ela disse em mente? Se eu tão somente. Quando ela toca, Jesus diz, alguém me... Só que Lucas, Marcos e Mateus vai dizer, uma grande multidão, uma numerosa multidão apertava, comprimia. Então quando ela toca Paula, ele tinha que falar assim, quem está me apertando aí, gente? Ele vira e diz assim, alguém me tocou. No meio de milhares ele sentiu, alguém me tocou. No meio de milhares, na madrugada de hoje, ele ouviu a tua oração e disse, opa, alguém me tocou. No meio de milhares, ele viu a tua dor, no meio da madrugada, chorando, dizendo, Deus, me socorre, eu vou morrer. Alguém me tocou. Só que o texto diz que ela vai até Jesus. Se foi andando, não sei. Se foi rastejando, não sei. Eu prefiro acreditar que foi rastejando, porque é a dor que ela sentia. Só que o texto diz, se tão somente eu tocar, ela não diz assim, se eu relar nele, se eu dar um esbarrão nele e voltar para o meu lugar, se eu tão somente tocar. Aí o texto diz assim, e logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo já estava curado daquele mal. Ela tocou em Jesus. Eu prefiro acreditar que ela foi arrastando para perto de Jesus. Porque ninguém sangrando 12 anos consegue andar de cabeça erguida com o corpo flexível. Se ela foi arrastando, Pri, no meio da multidão tinha gente que olhou dizendo assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Só que olha para mim, vocês que me ouvem aqui, vocês que me ouvem, olha para mim. Se a intenção da multidão foi que ao ela tocar em Jesus, olha para mim. Se a intenção foi nela tocar em Jesus,
ela não poderia alcançar, chegar até Jesus, se a intenção da multidão foi: a gente empurra ela, joga ela no chão, ela cai e volta do lugar onde ela não deveria ter vindo. Se a intenção, pastora, foi: a gente empurra ela e ela volta para o lugar, intenção falhada. Por quê? Vou falar. Se caiu, Priscila, no chão não ficou. Meu Deus. Porque quem tem um objetivo, enquanto não alcança ele, não volta para casa. Porque quem tem algo em mente, dizendo: eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar, independente do que acontece no meio do caminho, eu vim para tocar, eu vim para tocar, eu vim para tocar, a mente já está automática dizendo: é tocar, é tocar. Se você não sai dali, você não toca. Se a intenção, Priscila, foi a multidão abafar ela, porque ela não poderia estar ali, se a intenção foi abafar e voltar para o isolamento, intenção falhada. Por quê? Porque a multidão, quando acha que oprime, multidão quando acha: vou oprimir para ela voltar para trás, vou apertar para ela voltar para trás, vou jogar no chão para ela voltar para trás. Só que no pensamento da multidão, oprime, volta, oprime, volta. Aqui não. Aperta, caio, levanto, um passo à frente. Aperta, caio, levanto, um passo à frente. Aperta, eu caio, mas levanto, um passo à frente. Aperta, eu caio, mas levanto, um passo à frente. Jesus está no meio, e se eu tocar nele, eu preciso tocar nele. Eu não quero que ele me veja, eu não preciso falar com ele, eu só quero tocar. Quando ela toca, o sangue estanca, e o texto diz: alguém me tocou. Aí o texto vai dizer: e ela, vendo o que acontecera e não podendo se ocultar, disse: fui eu, Senhor. Porque a mesma coragem que eu tenho para dar a cara no meio do povo, eu tenho a coragem de olhar nos olhos dele e dizer: não mereci estar aqui, mas fui eu. Não era nem para eu estar aqui, se dependesse de todo mundo, inclusive de mim, mas fui eu. O peito que ela tem de sair de casa, romper a multidão, ela diz: Deus, fui eu. Aí o que sai da boca de Jesus, irmão, é uma voz de comando. Ela diz assim: nossa, me tocou, eu sou nazireu. E o impuro tocando no puro. Jesus está dizendo: eu senti que de mim saiu virtude. Aí o texto diz assim, que Pedro diz: mestre, a multidão te aperta e te oprime, tu diz: quem me tocou? Qual foi a pergunta de Jesus? Quem me tocou? Então responde o que ele perguntou. De mim saiu virtude. Aí Pedro querendo dar uma balelazinha, uma enroladinha: mas Deus, a multidão está te apertando, te oprimindo. Por quê? Porque ele estava no meio, estava junto, não teve coragem de fazer o que quem estava isolada teve. Tem gente que diz que anda com Jesus, tem gente que fala sobre Jesus, mas não é sobre falar, é sobre viver com ele, andar com ele. Muito mais do que carregar a Bíblia debaixo do braço, é saber quem ele é, do que ele é capaz. Tem gente no meio há anos, que não vai viver o que você vai viver. Tem gente no meio há anos, cercando, andando, abraçando, pulando, marchando, falando em mistério, dizendo que é amigo, que é íntimo dele, mas não vai viver o que você, anônima, vai viver. Aí quando ela toca em Jesus, o texto diz: estancando-se imediatamente o sangue. O que sai da boca de Jesus é: alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta, te oprime. Eu senti que de mim saiu virtude. Fui eu, Senhor. Fui eu quem te tocou. Sabe o que sai da boca dele, Paula? A Bíblia King James, a versão vai dizer: minha filha. Te amando, Ia. Só quem está ligado vai entender o que eu vou dizer agora. Ela começou como? Uma certa mulher. No meio ela era alguém. Isso aqui Deus deu a mim. Ela começa como uma certa mulher. Uma mulher qualquer. No meio ela é alguém. E no final? Abassuia. Começa com uma certa mulher. No meio ela é alguém. Mas no final, o que importa não foi como começou, é como vai terminar. Tem gente dizendo: ela está se achando muito, ela estão fazendo aniversário, hein? Vamos ver até quando vai dar isso. Até quando Deus quiser, meu bem. Vamos ver até que dia, até que hora. Na voz de comando ele está dizendo: minha filha, minha filha, minha filha. O mundo apelida,
O mundo joga veneno, o mundo joga entulho, o mundo da validade. E a voz do Criador diz: minha filha. Eu quero dizer para você nessa noite que na voz do Cristo você é filho. E a Bíblia vai dizer que melhor é o final das coisas do que o começo delas. Sangrou, mas não morreu. Sangrou, mas não desviou. Sangrou, mas não ficou louca. Abaçuia. Teve depressão, mas não vai morrer não, hein? Foi humilhada, mas não morre nessa humilhação não, hein? Foi trocada, mas não morre não, hein? Falaram de você semana passada naquela portinha lá. Isso é insignificante perto do que Deus tem para você, hein? Abaçuia. Na reuniãozinha da panelinha só batia o teu nome. Mas Deus está dizendo: na minha boca tu é filha. Ai, na boca da terra é problemática, endemoniada, só dá trabalho, só dá problema. É a ovelha negra da família. Deus está dizendo: minha filha, Urabaçuia, eu não sou o que a terra diz que eu sou. Há um ditado por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca a voz do povo é qualquer coisa. A voz de Deus é filha. Na voz do povo é ser droguinha. Na voz de Deus é meu filho. Na voz do povo é traída. Na voz de Deus é minha filha. Na voz do povo é depressiva. Na voz de Deus é minha filha. Então você é o que a Bíblia diz que você é. E não importa como começou, importa é como vai terminar. Não importa como começou, importa é como vai terminar. Minha filha, só Paulo, o que me chama a atenção aqui é o minúsculo versículo dessa passagem. Minha filha, vai em paz. Ele não diz assim: Paula, Giovana, vem. Ou lhe diz: volta. Volta para o isolamento em paz. Vai. Ele está dizendo: recomeça. Uiabai. Remonduia. Ele está dizendo: vai. Vai. Recomeça. Dá o passo. Vai. Eu te libero. Vai. Eu te dou paz. Vai. Eu faço você romper. Vai. Você sobreviveu. Vai. Não é volta. É vai. Não é volta. É vai. Vai viver. Vai perdoar. Vai amar. Que Deus abençoe a sua vida. Vai. Vai viver. Sobreviver. Vai recomeçar. Ele está dizendo: eu te dou a minha paz. Isso tudo que está acontecendo com você não vai te enlouquecer. Eu te dou a minha paz. Receba a paz de Cristo aí no teu quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, aonde você estiver. Minha filha, vai em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.